Olha o carro do ovo passando para variar. Esse carro do ovo me ama. Mas tudo bem, voltando ao assunto. Fala galera, eu sou o Kaique e hoje eu tô gravando assim com a câmera na mão, tipo selfie, para trocar uma ideia com vocês rapidinho. Eu queria falhar. Falhar. Já comecei falhando, né? Não é eu queria falhar, eu queria falar sobre algo muito comum na nossa sociedade, que é sobre bolha social. O que seria bolha social? Bolha social é o seguinte: já viu quando você coloca uma opinião na internet, você posta no Facebook e o público que acompanha, comenta, é aquele público que você tem como amigos, como contatos em comum, pessoas que na maioria das vezes pensam parecido com você. E isso acaba fazendo com que você viva numa bolha social, achando que a verdade que você falou, quer dizer, o que você falou é verdade, o que você falou é o ideal, é aquilo que realmente está certo, ou é o partido que mais importa se ouvir. E por que eu estou falando disso? Eu tenho alguns amigos e entre meus amigos tem pessoas em especiais que eu gosto de admirar, que eu gosto de prestar atenção na personalidade delas, quer seja uma personalidade que eu taxe como boa ou não. E eu percebo que às vezes há em nós, a começar por mim, eu analisando as partes, as etapas da minha vida, que nós vivemos uma realidade um pouco virtual, mesmo na vida real. A gente carrega aquela realidade da vida virtual para a nossa vida pessoal. Por exemplo, vou dar um exemplo usando duas vertentes. Você tem um convívio com pessoas que não são religiosas e você tem um convívio com pessoas que são religiosas. O que é que isso pode proporcionar para você no que diz respeito à bolha social? Aí você posta um conteúdo sobre religião, sobre Deus, sobre igreja. O convívio que você tem, as pessoas que você tem no Facebook, no Instagram, no Twitter, vão dizer: nossa, que legal, bacana, é mesmo. Que palavras lindas, falou mais pura verdade. E você vai ter muito mais likes, compartilhamentos, do que dislike ou alguém que vem ali e choque com sua realidade e fale contra o que você escreveu, porque você costuma ter no seu Facebook, Instagram, Twitter e outras redes sociais pessoas que pensam como você. Pessoas da igreja, pessoas da sua religião, pessoas do seu convívio e da mesma linha de pensamento que você. Então, muitas vezes você vai tratar de um assunto até religioso e esse assunto talvez você esteja sendo ignorante na forma de tratar ele, mas a bolha social que você vive vai dizer: nossa, cara, você é demais, foi muito bom, foi muito bacana. E você é uma pessoa não religiosa. Aí você posta que nada de Deus, que nada de religião, que a Bíblia é isso e aquilo outro. E você escreve alguma coisa fora daquele conteúdo não religioso. E seus amigos do Facebook, Instagram, Twitter, redes sociais são pessoas não religiosas. Eles vão dizer: é isso mesmo, que nada, o povo lê nada, que blá blá blá. E você vai acabar tendo opiniões e tendo likes, muito mais likes e compartilhamentos do que dislikes. Só que, de forma geral, isso é uma coisa meio perigosa. Quando a gente começa a pensar dentro dessa sociedade, dentro dessa bolha social que a gente criou. Porque o Facebook muitas vezes reflete pessoas que têm o ego semelhante ao seu, que têm o pensamento semelhante ao seu. Olha, por exemplo, eu estava vendo o Facebook de um amigo ontem. Não estou dizendo que ele está certo, não estou dizendo que ele está errado. Não sei nem por que ele postou isso, eu também não perguntei. Estou fazendo análise geral só para a gente entrar nesse assunto de bolha social. E ele colocou algo tipo assim: se você não está satisfeito com minhas postagens e a minha linha de pensamento, saia do meu hall de amigo, tipo, desinscreva. E algumas pessoas começaram a comentar, né? Alguns amigos: nossa, tá nervoso e tal. Ele: não, ele botou que não e sorriu. Eu comecei a pensar sobre isso, né? Talvez ele possa ter tido algum problema de alguém que criticou o que ele pensa, ou alguém que falou contra os princípios que ele tem por causa de algumas postagens que ele posta de fundo. É religioso. Eu não vou focar Deus nem A nem B, vou colocar religioso só pra gente
conseguir abranger mais o exemplo para todo mundo que está assistindo. E daí eu fiquei pensando, se as pessoas realmente excluírem ele, ou a pessoa que diz isso, vai ficar na sua roda social, na sua bolha social, aquelas pessoas que pensam parecido com você. Isso é bom por um lado, porque você compartilha situações, momentos, ideologias, coisas que você acredita, você consegue alimentar. Mas você nunca, mas o lado ruim disso, o lado triste daquela coisa, é que você também, por outro lado, nunca vai ser confrontado. Você nunca vai aprender a conviver com pessoas que pensam completamente diferentes que você. E isso é a grandeza da vida. Eu acredito, Kaique, né? Posso estar errado. Mas eu acredito que a grandeza da vida é você conseguir conversar com todas as pessoas, compreender a linha de pensamento das pessoas e seguir como aquele velho ditado, né? Eu posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas defenderei até o fim o direito de você poder dizê-las. E eu acho que essa linha de pensamento, ela faz com que você tenha os riscos, claro, de muitas vezes ficar confuso, de muitas vezes entrar numa briga ou num debate. Mas se você tiver maturidade, ou buscar pela maturidade, você vai conseguir compreender as pessoas e ainda mais as pessoas que pensam diferentes de você. Porque é muito fácil a gente conviver com quem pensa igual. É muito fácil a gente conviver com quem está dentro da nossa bolha social. E isso é em todos os lados. Por que eu digo isso? Eu observo muito, muito, muito mesmo as coisas que eu acompanho. E, por exemplo, eu sempre gosto de dar segmentos diferentes. Quando você vai para o meio LGBT, para o meio cristão, para o meio ateu, não cristão, ou sei lá, nem tô aí, nem tô chegando, e você observa o nicho de cada um, você vê que às vezes são grupos sociais que vivem dentro de bolhas. Por exemplo, às vezes a pessoa lá, o cara LGBT, ele posta uma coisa interessante, então as pessoas que estão no meio dele compartilham, dão likes e tal, ou postam uma coisa muito estúpida, mas as pessoas que estão lá naquele meio acabam dizendo, pô, arrasou, nossa, fechou, ai deu close, ai abaixa quietinho. Então, são pessoas do mesmo linguajar, do mesmo pensamento, da mesma linha, e que tudo que é falado por aquela pessoa é compartilhado de uma forma interessante, porque eles estão no mesmo meio, às vezes não conseguem nem crescer mentalmente em outras áreas. Bem assim é a galera cristã, alguém posta uma coisa, às vezes é uma coisa muito estúpida, mas a pessoa diz, nossa, fala mesmo, nossa, Deus é maravilhoso, que incrível tal. E às vezes a pessoa que é ateu discorda de qualquer coisa, ou comenta uma coisa muito legal, ou muito estúpida, e as pessoas vão lá e dizem, nossa, cara, você é louco, que bacana, cara de coragem. E às vezes, na verdade, tá sendo um cara muito infantil, ou estúpido, ou alguma coisa do tipo. Eu sou estúpido em muitos momentos da minha vida, até aprender que fui estúpido e mudar. E o que esse vídeo quer chegar não é ensinar você, não é doutrinar você, não é dizer para você A, B, C, o que você andar, o que você fazer, mas é levar você a raciocinar que talvez você viva numa bolha social que não faça com que você amplie sua mente, ou você abra seu pensamento para várias situações e você entenda o outro. Entender não é compactuar, não é viver, não é fazer, mas é aprender a conversar, é compreender, é saber que você vive numa sociedade e não numa bolha social, e não num grupo social. E as pessoas, elas não são obrigadas a pensar igual a você, mas elas deveriam ser obrigadas a te respeitar. E dentro disso a gente vai desenvolvendo diálogos, a gente vai desenvolvendo métodos de conversar e compreender as pessoas. Como eu já falei aqui, para algumas pessoas, sou pecador, sou falho, erro pra caramba, mas sou cristão. E foi engraçado que a partir do momento que eu me tornei cristão, vamos dizer assim, em 2004, eu peguei uma sala que na sala tinha espírita, católico, testemunho de Jeová, batista, gente que não acreditava em nada, católico praticante, católico não praticante, agnóstico, então tinha tudo, 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 tudo que você imaginar numa sala só. E eu andava em um grupo que era eu, uma testemunha de Jeová, um ex-cristão, né, uma pessoa que a gente chama de desviado, vamos dizer assim, um católico, mas os meus amigos mesmo que andavam comigo era esse que tinha se afastado da religião, né, tinha se afastado da fé, desacreditado na Bíblia e tal. Era eu, cristão, no alto, no fervor, novo convertido, tinha me tornado cristão naquele ano, uma testemunha de Jeová e um espírita. E a gente entrava em altos debates,
Era muito engraçado, havia um respeito, éramos melhores amigos, andávamos em grupo, havia muito respeito, mas havia grandes debates. E cada um desses, nenhum deixou de ser o que era, apesar da gente conversar muito. E às vezes tinha momentos assim que a gente se estranhava um pouquinho no hall, mas conversava, tentava refletir. Olha o carro do ovo passando para variar. Esse carro do ovo me ama. Mas tudo bem, voltando ao assunto. E às vezes, estranhamentos ou não, a gente sempre conseguia se entender e se respeitar. Às vezes meu amigo espírita chegava pra mim: Kaique, eu quero contestar uma coisa com você, eu quero conversar uma coisa com você. E me vinha com uma pergunta ou com a ideia dele. Eu dizia: olha, eu discordo disso, porque você sabe no que eu acredito, tal, tal, tal. E a gente conversava e ia, às vezes, como todo ser humano, isso é normal, a gente dava uma debatidazinha e depois pronto, passava. Depois eu chamava ele, íamos comer alguma coisa juntos, íamos passear. E é assim que a vida funciona. Para finalizar o vídeo, cuidado com a bolha social que você vive, para você não entrar nessa bolha e achar que o mundo se resume àquilo, ou que você realmente está nos pensamentos, na linha de pensamento certa. Não estou falando do que você crê, mas estou falando da sua opinião. Se a forma que você trata na sua bolha é certa ou errada, e você acha que porque aceita pela sua bolha social, o mundo também vai concordar com você, ou você está sendo o dono da razão. Muito cuidado. E é isso, pessoal, muito obrigado, um abraço. Deixa seu comentário aqui embaixo do que vocês acham. Dúvidas? Tchau, tchau. Meu coração é uma máquina de escrever, é só você bater pra entrar na minha história.